Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por estarmos aqui em mais uma noite, mais um culto. Se fosse para nós irmos embora, igreja, já sairíamos aqui saciados pelo Senhor. O Senhor, Ele falou do início ao fim aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E é gratificante, porque por mais que a palavra em si, eu até brinquei com o pastor Eduardo na quarta-feira, eu já estava me preparando, né? Porque eu sei que a luta vem. Mas o Senhor, Ele derramou um renovo sobre a igreja dele, que o que virá, nós já estaremos fortalecidos. Porque o Senhor, Ele é bom, igreja. E a misericórdia do Senhor, ela se renova em nossas vidas, dias após dia. Então é maravilhoso isso. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. Que foi, com o passar dos dias, o Senhor foi confirmando a palavra, tanto que no domingo da semana passada, a cooperadora Dai trouxe essa mesma palavra. Então, glória a Deus por isso. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, igreja, em Isaías 43. Aleluia. Vamos ler somente o versículo 1 e o 2, e a igreja pode se assentar. Eu vou estar lendo 1, e a igreja 2, e vamos nos assentar dando palmas ao nosso Deus. Isaías 43, versículo 1 diz assim: eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pode se sentar, igreja, as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Glorioso tu és, Pai, merece glória e honra. Igreja, se cada um dos irmãos prestou atenção no culto de hoje, o Senhor, Ele nos renovou, nos deu força. Só que quando a bispa veio, ela colocou ali só uma cerejinha ali com aquilo que o Senhor queria falar. Nós iremos passar pela prova. E eu falei, eita Jesus, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando o Senhor me deu essa palavra, igreja, foi aqui numa das quartas-feiras na oração, e eu falei para o Senhor, Pai, que não seja nada de mim, mas que seja o Senhor falando, que o Senhor possa me dar forças, né, para que eu saiba aquilo que o Senhor quer que eu passe para a tua igreja. E aí o Senhor falou primeiro comigo. E por mais que a gente é ser humano, a gente olha e fala assim, nossa, de novo nós vamos passar pela prova. Mas aí o Senhor, Ele nos lembra através da palavra dEle que Ele estaria conosco. Então é incrível como aqui, no versículo 1 diz assim: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Então ali, quando o Senhor Ele colocava no meu coração o versículo 2, Ele me fazia ler o 2, sabendo que eu passaria pela situação, que você passará pela situação, mas Ele me fazia voltar lá pro primeiro, e Ele falava, não tenha medo, porque eu estou com você. E aí quando o Senhor Ele me focou ali no 2, eu falei, é tão bonito, e essa versão da Bíblia, que foi um presente da glória de Deus, ela é diferente, então tem umas palavras mais atuais, só que eu leio nessa, leio na outra, a gente vai vendo ali as comparações, e aí quando o Senhor me manda ler nessa, eu leio, quando Ele me manda ler na outra, eu leio ali, que é uma versão mais geral. E aqui no versículo 2 da minha Bíblia diz assim: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. E aí eu lendo ali, o Senhor Ele falava assim ao meu coração, e era algo tão incrível, igreja, que Ele te faz realmente mergulhar no profundo da palavra. E aí o Senhor Ele me levava, coloca para mim, por favor, filho, Mateus 14, versículo 22. Aleluia. E Ele focava muito no sentido do quando. E aí eu falei, nós quando procuramos um significado de uma palavra, quando significa tempo, ele indica o tempo. E uma vez aqui na nossa igreja mesmo, os pastores, os presbíteros já havia trazido essa palavra, e aí ele fazia o quando. Ele não declara se você vai, ele fala quando você vai.
E aí eu falei, eita Jesus, já dá aquela estraladinha, você já fala assim, tá bom, pai, eu já entendi. Só que ele nos faz ser fortalecidos pela palavra dele quando ele nos diz, não tenha medo da prova que vai vir. Eu não posso falar assim para você, para cada um de nós, missionária, mas será que a gente vai passar? Vai. E eu sinto em te dizer, como o nosso pastor brinca, de 1 vai para 2, de 2 vai para 3, de 3 vai para 4, só vai aumentando um pouquinho a dificuldade. Mas quando o Senhor ele coloca, através da palavra dele, igreja, não tenha medo, não tenhamos medo, igreja, do que possa vir, porque o Senhor é conosco, para a honra e a glória do Senhor. Então, quando ele focava aqui, ele me fez ver a parte A e a parte B, como é dito do versículo 2 de Isaías. E ali o Senhor ele me levou lá em Mateus 14. Deixa eu ver, eu vou iniciar mesmo do 22. Aqui essa palavra, como eu creio que os irmãos a conhecem, é quando Jesus está ali andando por cima das águas. E ele está ali de uma maneira tão majestosa, igreja. O Senhor ele se mostrou de maneira majestosa neste lugar. Vamos estar lendo, amém? Mateus 14, versículo 22 diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Versículo 24. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. 25. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. 23. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. 27. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu. Mais uma vez, não tenham medo. Aleluia, Jesus. 27. Desculpa, acho que estava no 27 já, né? Então é 28. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. 29 diz assim, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Quando o Senhor me levou nessa passagem de Mateus 14, igreja, ele me fazia realmente lembrar dos detalhes ali. Quando os discípulos foram lá até o barco, começaram lá a navegar, pararam no cantinho, a tempestade veio. E ali Jesus estava na praia despedindo o povo, que já havia falado com cada um. Ele vai até os discípulos. Só que, pensando pela lógica, se nós pensarmos pela lógica, para que Jesus fosse até eles, Jesus teria que ter entrado no barco junto. Mas Jesus já mostra o quão poderoso ele é. Ele não precisou da circunstância do barco físico para chegar aos discípulos. E ele não precisa de nenhuma circunstância para chegar até a mim e a você. Basta que nós estejamos ali diante dele e falem, Senhor, como foi dito aqui, socorro. Ele foi até lá, porque ele sabia o que iria acontecer. Ali quando o vento começa, é algo que me chama a atenção. Aqui na minha versão fala, o vento. É uma bênção que a gente marca e depois não enxerga. Aqui, versículo 29. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. 30. Porém, quando sentiu a força do vento. Aí o Senhor falava assim para mim, filha, às vezes não precisa daquelas ondas cheias que vai te fazendo ver a água batendo em você. É o assovio do vento. A gente que mora em um lugar mais alto, quando nós estamos em casa, que tem aquela tempestade que está chovendo muito,
o vento ele chega a assoviar, não é verdade? A minha irmã mora na Zona Sul, parece que lá tem um assovio tão grande que ela até brinca comigo, ela fala assim, mano, às vezes parece que a telha vai descompensar e vai embora, de tanto que o vento sopra. Então aqui quando o Senhor ele colocava no meu coração essa passagem na igreja, ele falava assim, aqui Pedro se assustou com o vento, e eu e você a gente se assusta com o vento, a gente se assusta com o barulho, não é nem com o que a gente vê, porque a gente não vê o vento passando na nossa frente. Se você fizer assim, você vai sentir o vento, mas você não vai ver o vento. Então a gente se assusta com o que, igreja? Com o barulho. Muitas das vezes eu falo isso muito para o meu esposo, que quando algo vai acontecer nas nossas vidas, vem um barulho primeiro. Quando tudo aconteceu na minha vida e na vida do presbítero Reinaldo, para a honra e a glória do Senhor, a nossa bispa, pela direção de Deus, fez bem assim para ele. Você quer esperar o barulho? O Senhor fazer o rebuliço para você, tomar a decisão? E a gente precisou ouvir o barulho, porque ele precisava ouvir o barulho para ele se posicionar e saber aquilo que o Senhor queria dele. Então, muitas das vezes, igreja, a gente vai ouvir o barulho, mas vou voltar a dizer o que o Senhor colocou em mim primeiro. Não tenha medo do barulho. Não tenha medo da situação quando ela vir te apertar de uma maneira que você vai, assim como Pedro, ele chegou a submergir. Aí ele ainda, antes de colocar a cabeça para dentro da água, ele fez, Senhor, socorro. É isso que o Senhor quer de mim, de você. A gente não vai passar igualzinho Pedro, a gente vai estar dentro de uma piscina, dentro do mar, se alguém tiver também, né? Não sei como falar de contributo. Mas, metaforicamente, nós estaremos em situações que às vezes vai te sufocar. Você não vai ter palavras para dizer. Você vai estar com o coração tão apertado, igreja, que você vai falar, Senhor, socorro. Nosso pastor ele disse, Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus ia vir, o que ele fez, igreja? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo ficava, fica quieto, meu filho, mas está passando, fala nada não. Mas ele gritava em alta voz. Eu digo assim, igreja, para mim e para você, porque foi dessa maneira que o Senhor colocou no meu coração. Se você não tem forças para falar baixinho, que às vezes a gente não tem nem força para falar baixo, peça ao Senhor, fala, Pai, arranca de mim esse silêncio aqui, ó, e grita. Grita em alta voz e fala, Pai, socorro, porque só o Senhor pode socorrer a minha vida e a sua. Porque por mais que seja difícil a situação, por mais que seja sufocante, muitas das vezes o inimigo nos sufoca. Ele nos faz calar, ele nos faz passar pela situação tão apertada que você não tem voz para falar para o Senhor. Mas aqui foi necessário que Pedro gritasse, Jesus, socorro. Então, muitas das vezes é necessário que a gente entre dentro do nosso quarto, fale com o Pai, às vezes ali na intimidade você com Deus. Mas vai ter momentos da minha vida e da sua vida, igreja, que vai ser necessário que a gente grite, que a gente fale para o Senhor, Pai, eu não aguento mais essa situação. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça algo por mim. Porque nós, com as nossas mãos, igreja, a gente não consegue. Cada um de nós estamos passando pelas nossas lutas, pelas nossas provas. Cada um de nós está ali sendo apertado um pouquinho pelo Senhor. Mas o que o Senhor diz para mim e para você nessa noite é: não tenha medo, porque Ele está conosco. Amém? E aí o versículo de Isaías, não precisa voltar lá não, eu vou pedir para você colocar aí. Deixa eu só voltar só para... Aqui eu já consegui entrar de novo. Quando entra na parte B, diz: quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Aí agora nós vamos lá em Daniel 3, a partir do 24, por favor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Volta do 14, para a igreja acompanhando, eu vou tentar ler rápido para não tomar tempo. Daniel 3, versículo 14 diz assim: e ele me disse, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo, os instrumentos musicais começaram a tocar. Se não
vocês serão jogados na mesma hora, numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá livrar? Versículo 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. 18 diz assim: E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. 19 diz assim: Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens, e vermelho de raiva mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. 20. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. 21. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. 22. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. 23. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. 24. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. E eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Tem algumas versões que dizem ali: e é semelhante ao Filho de Deus. Igreja, eu sei que cada um de nós tem um modo de ministrar, tem um modo de entender como o Senhor fala, mas eu sempre falo que comigo o Senhor, ele me faz ali entrar ali no cenário. É como se a gente estivesse ali do ladinho, no meio daquilo. E quando o Senhor, ele colocou essa parte do fogo, que ele me fez ir em Daniel, a gente já conhece nessa passagem, a gente sabe ali que Nabucodonosor mandou levantar a estátua dele e mandou que o povo todo adorasse ele, que ele fosse o único Deus adorado ali. Mas nós sabemos que esses 3 abençoados aqui, não se prostrou a isso. Eles olharam na cara do rei e falaram: Tá bom, rei, é isso que o senhor quer, mas nós não vamos fazer. Nós não vamos nos contaminar com isso. Nós não vamos fazer parte disso que o Senhor está querendo. E na minha vida e na sua vida não é diferente. O Senhor, ele colocava bem assim para mim, gente. Quantas vezes a gente está no mundo e as pessoas querem que a gente se pareça com o mundo, que a gente faça o que o mundo faz. E aí quando nós falamos assim: não vou fazer, a gente é crucificado. Aí a gente é chamado de: você é santarrão, você é careta. Mas por que você não pode fazer o que eu estou fazendo? Porque não me convém. A nossa Bíblia aqui é maravilhosa, diz: tudo é lícito, mas em tudo convém. Então, para que eu vou fazer aquilo que o outro quer, sendo que eu sei que vai desagradar o meu Deus? Então, aqui esses 3, eles tiveram uma coragem de enfrentar o rei. Foi declarado que quem não adorasse o rei ia ser lançado na fornalha para morrer. Então eles estavam dispostos. Tá bom, é para morrer? Vou morrer por amor a Cristo, vou morrer pelo nome dele. E aí quando eles foram lançados dentro da fornalha, igreja, nós sabemos que nenhum fiozinho de cabelo foi queimado, nem a roupa. Enquanto eles estavam lá dentro, a gente vê muitos vídeos da internet, né, esses videozinhos de engraçado que falam lá que os 3 estavam dançando lá dentro e é como se a chama não fizesse nada. Ela não fez nada mesmo, porque o Senhor estava ali dentro. Porque, como é dito, enquanto o rei mandou que eles aumentassem a fornalha, ele usou os soldados mais fortes dele e falou: vai lá, aquece a fornalha 7 vezes mais, gente. Aí na hora que ele abriu a porta, creio eu assim, né? Que foi aberta a porta, a chama veio neles na hora, os soldados falecidos. Mas só que aqueles 3 foi diferente. E se eles ali estavam firmes, fiéis ao Senhor, sem titubear, eles falaram: o Senhor vai jogar a gente lá? Pode jogar.
Porque se o nosso Deus quiser, Ele nos salva. Se Ele não quiser, também não tem problema não. A gente vai lá dar glória a Deus lá no céu. Lá. Creio que eles pensaram nisso. E eles estavam firmes, igreja, nessa decisão. E eu e você também tem que estar. Quando vir pratos, quando vir convites, quando vir situações que nos façam ali, vamos lá, vamos fazer alguma coisa ali que a gente sabe que não é legal, porque vem, igreja. A gente sabe que vem. Só que o nosso Deus, Ele nos alerta e Ele quer a nossa posição. Ele quer que a gente fale não em muitos momentos. Vai ter momentos que a gente vai fazer. E aí depois a gente vai ter que acabar com a consequência. Só que aqui esses três, eles não titubearam na decisão deles de falar, eu não vou me prostrar. Então que eu e você, independente da prova, independente da luta, da circunstância, a gente não se prostre também. Aqui, volto a dizer metaforicamente, nós não iremos passar dentro de um fogo ardente. Mas nós iremos passar por uma prova que vai arder dentro de nós a impossibilidade de fazermos com as nossas mãos, de darmos o nosso jeito. E é aí que entra o poder de Deus. E aí Ele vai requerer de mim, de você, a posição para que nós falamos, Jesus, eu não vou lá não. Como foi dito, Moisés, quando ele precisou ir lá, ele disse, se o Senhor não for comigo, eu vou não. Eu dou um passo para trás, volto lá e fico esperando o Senhor falar para mim. Então, muitas das vezes é isso que o Senhor requer de mim, de você. Que quando a prova estiver muito dura, igreja, a gente olhe e fale para o Senhor, Pai, se o Senhor não for comigo, daqui eu nem saio. Então, esses três, eles foram corajosos. Não aconteceu nada com eles. Eles ficaram firmes na decisão deles. E aí é incrível que no versículo 26 vai nos dizer assim: aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha. 27. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem o cabelo da sua cabeça. E as suas roupas não estavam queimadas. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Nem cheiro de fumaça os abençoados não tinham. Quando a gente passa às vezes por uma fogueira, a gente até brinca, né? Vai cheirar o cabelo, porque a fumaça é forte, né? Então aqui me chama a atenção isso, que não tinha nenhum cheiro da fumaça. É como se eles tivessem entrado dentro de um quarto, ficado lá tranquilo. Por quê? Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. E eu e você tem que ter essa certeza, igreja, do Deus que nós servimos. Que por mais que a prova está ali nos machucando, nos apertando, mas o Senhor é o nosso Deus que nos livra. E o Senhor, Ele colocava bem assim: filha, da mesma maneira que eu salvei Pedro, dele morrer afogado, eu salvo você. Da mesma maneira que Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego também de morrer ali naquela fornalha, eu também livro você. E Ele nos diz, igreja, não tenham medo. É gritante o que o Senhor Ele falava no meu coração. Não tenha medo. Primeiro Ele fez para mim, porque eu sei o que eu passo. E eu sei que cada um dos irmãos sabe ali no mais profundo o que cada um passa. E que se o Senhor está dizendo para mim e para você, porque vai vir, se já não estiver, né? Se nós já estivermos, pode ser que aumente mais um pouquinho, mas se não veio ainda, já se prepara. Mas se apega no Senhor. Fala assim, papai, o que vim, o Senhor já segura nas minhas mãos e me ajuda. E o Senhor, Ele declara para mim e para você, igreja, não tenham medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 28 diz assim: o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. E aí no 30, para finalizar este capítulo, então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens e cargos ainda mais importantes na província de Babilônia. Mas aqui já é. Então eu quero que a igreja preste bastante atenção nessa última frase do versículo 29. Pois não há outro Deus como este Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Não há outro. Não há outro, Senhor, igual a Ti. Gu, volta para mim, meu filho, por favor, em Isaías 43. E coloca no versículo 10. 43, versículo 10. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Pai. Eu vou estar lendo aqui. O Senhor, Ele me deu nessa ordem cronológica, igreja. E aí Ele me mandou voltar lá no capítulo 43 de Isaías, a partir do 10, e dizer assim para a igreja. O Senhor diz: povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus e antes de mim não houve nenhum. E antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Só eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los de fato. Foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não há outro Deus que fez isso. Versículo 13. Sou eu Deus e sempre serei. E ninguém pode escapar do meu poder. E ninguém pode desfazer o que eu faço. Eu vou ler aqui, que foi a maneira que o Senhor falou comigo. Vamos ler aqui, igreja. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia, Jesus. Só Tu és Deus. Só Tu és Deus, Jesus. Não há outro Pai. Oh, Jesus querido. Se a igreja pudesse sentir a dimensão dessa palavra, igreja, e saber que não há outro Deus, não há outro Deus. E o Senhor, Ele mostrou para mim e para você a dimensão desse cuidado. Ele mostrou para mim e para você que quando Ele quer falar com a igreja dele, Ele move céus e terra. Ele faz o céu descer bem baixinho assim para mostrar um pouquinho da glória dele, porque nós não somos nem dignos de ver totalmente a glória dele. Mas Ele nos mostra, só para a gente sentir um pouquinho, como a missionária Sônia veio e disse, a gente não consegue se manter de pé. Dá uma tremedeira no corpo, você fala, eita, agora eu vou. Eita, Jesus, mas é bom, porque quando nos prostramos na presença do Senhor, o Senhor, Ele faz por nós. Aleluia, Jesus. E para encerrar, igreja, versículo 19, por favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E só para finalizar, igreja, porque eu já tinha meditado, já tinha escrito, e aí eu conversando com o Senhor, e eu na minha Bíblia, no celular, vendo, né, a passagem de Isaías. Aí você estava ali lendo, aí eu parei no versículo 19, eu olhei, aí o Senhor falou, vai finalizar com esse versículo, vem a mente, Jesus. E aí o Senhor nos diz assim, Isaías 43, versículo 19, eu quero que a igreja tome posse, em nome de Jesus. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Aqui já fez uma pergunta para mim e para você. A igreja percebeu o agir de Deus nessa noite? Então Ele faz uma coisa nova na minha vida e na sua. E eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então se hoje você está no deserto, se você está na prova, se você está na luta, receba do Senhor a direção. Receba o cuidado do Senhor nessa noite. E honre ao Senhor, o adore em espírito e em verdade. Não se prostre às dificuldades, igreja. Não se prostre ao homem. Se o homem diz que você não vai conseguir, olha para a cara dele e fala assim, vai com Deus, irmão, em nome de Jesus, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Como foi dito, o meu Redentor vive e Ele se faz presente neste lugar. E assim eu agradeço ao Senhor, igreja. E louvo e engrandeço o nome dEle pelas misericórdias que Ele tem nas nossas vidas. E que a igreja receba, em nome de Jesus, essa palavra e as palmas louvam ao Senhor. Amém?